Então é uma nova realidade. Tudo isso passa pelo tema principal do curso que o professor André Regis anunciou, que é civilidade, civilização, convivência, não é? Direito constitucional e cidadania. A gente mostra na Constituição onde o cidadão deve se preocupar em termos de quais são os seus direitos, o que é que o Estado não pode fazer, até onde é o limite do Estado e até onde também é o limite do gestor público. Porque o cidadão também ele tem o compromisso de fiscalizar a administração pública. Quando os poderes constituídos eles não funcionam, como por exemplo, quando o nosso legislativo não exerce a função fiscalizatória ou o Ministério Público não exerce também a sua função de fiscal da lei e das instituições, o próprio cidadão tem instrumentos de acordo com a Constituição para defender a coisa pública, através, por exemplo, de uma ação popular. Então, quais são os requisitos para a interposição de uma ação popular? Como pode ser feito? Como pode ser ingressado em juízo? Tudo isso a gente vai trabalhar neste curso no Instituto Teotônio Vilela. Eu já volto com os meus convidados. O intervalo é rápido. O André Regis, o Instituto Teotônio Vilela é ligado ao PSDB, né? PSDB. Então, o PSDB parece que agora se acalmou. Serra disse que vai ser candidato. O lançamento será dia 10. Dia 10. Dia 10 agora em é um Brasília. sábado, né? É um sábado. É um sábado, parece que às 11 horas, em Brasília. Vai ser um grande encontro. Não já tem um erro tático aí, não? Porque nos jornais do domingo não tem, a mídia não vai registrar o lançamento. Porque 11 horas da manhã do sábado, o jornal está quase pronto do domingo, né? Não, mas a intenção é pegar o sábado na televisão, né? Ou seja, o lançamento ele vai ser focado para ganhar um espaço nobre na televisão no sábado, como também fez o PT no seu congresso. É mais difícil também você organizar um evento desse tipo, onde você vai ter que congregar pessoas de todas as partes do Brasil durante o dia de semana. Então, isso vai fazer com que o lançamento da candidatura de José Serra seja no sábado. Professor André Regis, só aposta que Jarbas é candidato a governador ou não aposta? Eu acredito que ele será candidato, inclusive agora o lançamento da candidatura de José Serra, que essa era a grande dúvida que pairava, né? Ou seja, Serra é ou não é o candidato? E a candidatura de José Serra precisa de um palanque forte em Pernambuco. Então, por questão até de responsabilidade... Quer dizer que já vai botar esse fardo no ombro, para dar um palanque para a Serra? Não, eu acredito que o governador Jarbas Vasconcelos, ele é muito competitivo. Mas a campanha dele não é uma campanha apenas de uma campanha dele. Eu acredito que a gente precisa colocar em perspectiva. O que está em jogo é um projeto nacional. Então, se o governador Jarbas Vasconcelos ainda tem 4 anos de mandato como senador e ele poderia optar por não disputar mais uma eleição, como ele é o candidato mais competitivo para a oposição, eu acredito que entra não apenas o seu próprio desejo de disputar, mas o seu sentimento de responsabilidade em relação à candidatura mais ampla do presidente da República. Eu soube que o suplente na candidatura ao Senado do senador Marco Marcel é Antônio Lavareda. Se Lavareda aceitou ser suplente do Marco Marcel, é sinal de que Jarbas é candidato a governador. Essa dedução não está correta? De Marco Maciel? Sim, de Lavareda ser o suplente. Olha, Lavareda hoje é filiado ao PSDB. Então, ele não pode ser candidato suplente de Marco Maciel. Ele poderia ser candidato suplente de Sérgio Guerra. Ou então de Sérgio Guerra. Ou então nesse sentido... Ou seja, o fato é que Antônio Lavareda hoje, ele é elegível, concorrendo pelo PSDB. E ele seria o suplente de Sérgio Guerra. Essa é uma especulação, embora ele tenha, quando ele se filiou, a sua expectativa, dito para mim, é que ele desejaria disputar um mandato para o Parlasul, o parlamento do Mercosul, que até agora não foi regulamentado. Então, ele gostaria de ficar elegível para o dia em que fosse haver eleição para o parlamento do Mercosul, ele pudesse ser candidato. Uma pergunta ao cientista político, professor André Regis. Essa eleição para o Senado seria mais difícil da carreira política do senador Marco Marcel? Eu diria que sim. Eles são muito disputadas, são muitos candidatos. O senador tem Já tem agora Guilherme Robalinho, tem Marco Maciel, o próprio Marco Maciel, tem Sérgio Guerra, né? Tem Armando Monteiro Neto.
Eu diria que a maior dificuldade é em estar na oposição. Historicamente, os senadores são eleitos juntamente com o governador. Então, se a gente pegar desde a eleição de 1982 para cá, quando voltamos a ter eleição para governador, o governador sempre fez o senador, exceto a eleição que elegeu Carlos Wilson, em 1994. Aí, Carlos Wilson concorreu pelo PSDB e foi eleito juntamente com Roberto Freire, que concorreu na chapa de Miguel Arraes, que havia ganho a eleição em 94, mas só fez um senador. A última eleição, Jarbas Vasconcelos foi eleito a senador, mas no primeiro turno o seu candidato a governador foi o primeiro colocado, que foi Mendonça Filho. Então há essa relação entre a candidatura a governador e a de senador. Mas o doutor Arraes foi eleito governador uma vez e elegeu os dois senadores, não foi? Exatamente. Mansueto de Lavor e Antônio Farias. 86. Em 86. Então, a regra, assim, ou seja, quem parte da oposição, ou melhor dizendo, quem parte do candidato da oposição parte com uma dificuldade maior. Então, eu diria que, nesse sentido, a candidatura de Marco Maciel é uma candidatura difícil, mas difícil é para todo mundo. Se é difícil para ele, é difícil para todos os outros que estão postulando o mesmo cargo de senador. Ou seja, será uma eleição muito disputada. Agora, para governador, qual é o seu palpite? É uma eleição muito difícil? Ou Eduardo Campos parte levando uma vantagem? Eu diria que o governador Eduardo Campos, ele é favorito, mas eleição se ganha disputando. E quando se disputa uma eleição contra um político experiente e testado, como Jarbas Vasconcelos, o jogo praticamente ele se iguala e quem fizer uma candidatura, uma campanha melhor, com menos erros, terá a maior chance de vitória. Professor André Regis, o Daniel Coelho disse que pretende ser deputado estadual e vai fazer uma campanha com a divulgação de suas ideias. Hoje o candidato cada vez mais está sendo cerceado no acesso à divulgação, não está?